juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria de estar aqui, amém? Muita alegria, assim. Não sei como vocês se sentem quando vem na casa de Deus. Meu coração, ele se alegra, logo, desde cedo. O coração já vai queimando já. Meus amados, semana passada nós falamos algo importante. O que nós falamos semana passada? Que se nós levarmos a palavra de Deus tudo por obediência, vai ser um Deus nos acuda, amém? Nós entendemos que se eu levo a minha vida só obedecendo, o desgaste é muito mais alto. Se eu falo que eu só faço por obediência, porque alguém manda, meu Deus, na 13ª ordem, nós já estamos fadigados, porque o empenho de energia emocional, física, é muito maior para obedecer. Então Deus nos fala que, olha, a partir de determinado momento, o meu desejo para vocês é que vocês transformem a obediência em vontade. E diz que Jesus começa a dizer, olha, eu vim fazer a vontade, eu não vim só para obedecer, eu vim fazer a vontade do Pai. E nós vimos diversos personagens que entenderam e transformaram obediência em vontade. Vimos um Jonas que decidiu fugir da presença de Deus, porque não queria fazer a vontade de Deus. E à medida que as coisas vão acontecendo, ele entende que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e que a vontade de Deus, ela é muito mais profunda do que nós entendemos. E aí nós vemos 2 filhos que recebem uma direção do pai, olha, vai na vinha trabalhar. E diz que um deles disse que ia, mas acabou não indo, e aquele que disse que não iria, ele foi. Mas a revelação profunda é, a pergunta que é feita, qual dos 2 fez a vontade do pai? Não obedeceu o pai? Porque a vontade do Pai é compartilhar conosco todas as coisas, os segredos do coração dele. E nós entendemos pela revelação que a vinha representava algo muito mais profundo do que só um negócio, só um trabalho, só uma tarefa. Representava a preparação de algo que alegraria muitos. O vinho na Bíblia representa alegria, alegria no espírito. E hoje eu quero evoluir mais um pouquinho naquilo que nós meditamos. Hoje eu quero te dizer o caminho e o processo onde da vontade do Pai se transforma no nosso propósito. Se a vontade de Deus é importante para nós, quanto mais transformar essa vontade num propósito de vida. O quão o coração do Pai se alegra, foi exatamente dessa maneira que Jesus fez. Os grandes homens da Bíblia pegaram a vontade de Deus e agora transformaram em princípios, transformaram em propósitos de vida, encontraram em si a razão forte para fazê-los, a razão pessoal de fazê-los. Isso é maravilhoso. Se você me contar uma vontade tua, por trás dessa vontade tem um propósito, uma razão muito forte. Quando você tem a vontade, quer ver? Eu vou dar um exemplo lá de casa. Então as meninas gostam de chocolate. Quem gosta de chocolate aí? Todo mundo gosta de chocolate, né? E aí você fala, não, mas chocolate engorda, chocolate dá espinha, chocolate dá isso. Mas quando bate a vontade de chocolate, vem sempre, não, é para eu ficar calmo, é para eu ficar... Tem sempre um propósito, tem sempre uma razão forte, uma razão que serve de argumento para comprovar aquela vontade. E quando nós levamos isso para a palavra de Deus, isso se torna muito mais profundo. Olha que interessante, quem aqui já fez jejum? O jejum é o princípio da palavra de Deus, certo? Mas se você não transforma desse princípio, que é a vontade de Deus, num propósito, sabe o que é? É passar fome. Passar fome, ficar sem comer, se abster de algo é passar fome. Então olha que interessante, nós vemos na Bíblia diversos homens que fizeram jejuns. Jesus fez de 40 dias, Moisés de 40 dias, Daniel de 21, pessoas que se consagravam. E para que elas se consagravam? Por diversos motivos. Para a santificação, para a consagração, para a autoridade. Jesus falou assim, olha, algumas castas de demônios só são expulsas e expelidas com o jejum e oração. Então o jejum é um caminho para recebermos autoridade. É a vontade do Pai, é princípio da palavra, porém, ele tem que se tornar um propósito para você, ter uma razão muito forte, que de alguma forma vai edificar a tua vida. Está entendendo? Não adianta só a beleza, ou fazer por fazer. Eu vou te mostrar na Bíblia passagens de pessoas que serviam muito, faziam vontade, mas que em determinado momento tiveram que transformar aquela vontade de Deus num propósito, ter uma razão muito forte para continuar a fazer. Porque a questão não é a largada da corrida, a questão é a permanência da corrida. Quando
quando nós somos tocados pelo Espírito Santo a fazer algo é maravilhoso, mas o que Deus sempre fala é de um projeto a longo prazo. Quando nós falamos de eternidade, é a longo prazo, certo? Eternidade. É muito tempo. Vocês estão com 13, 14, 15, 20? Meu Deus. Aí vão viver mais 60, 70? Mas está dizendo que é para a eternidade. O que eu quero te desafiar hoje é entender, olha, o que me move a fazer a vontade de Deus? Qual é a razão forte disso? Porque é isso que vai te dar sustentação. Porque nesse processo, nós vamos passar situações nem sempre aprazíveis. Quando a palavra fala sobre, olha, aflição, é verdade, aflição. Situações, medo, incertezas. Mas o que eu quero te garantir é que quando nós encontramos na palavra de Deus e transformamos a vontade de Deus num princípio de vida, num propósito de vida, isso se torna suave. Sabe por quê? Porque nós tiramos da esfera do racional, do curto prazo. Olha, lá fora as más notícias não param de chegar. Mais uma vez, estão fechados de novo, agora é fase vermelha de novo. Meu Deus do céu, quando é que vai parar isso? Já estamos vacinando e parece que piora. Imagina todo o tempo isso nos bombardeando. Volto para a escola ou não volto para a escola? É presencial ou não é presencial? Imagina isso minando a nossa alma, minando as nossas emoções. A incerteza de amanhã, sabe o que ela faz? Ela te faz perder a perspectiva. Para que eu vou fazer se não vai adiantar nada? Para que eu vou fazer? Por que eu vou continuar? Se não tem um porquê? Se eu não vou usar? Se não tem aplicação? Aparentemente, o fazer a vontade de Deus, para quem está lá fora, não tem o menor sentido. Olha, por que você vai se santificar, se o pessoal lá fora não está se santificando? Qual que é o ganho? Você está deixando de se alegrar, de ver aquele momento, aquela adrenalina, por quê? Não vale a pena, é isso que o mundo lá fora prega. Quando a palavra diz, olha, que nós devemos nos santificar, nos separar, nos guardar, é por quê? Porque é a vontade de Deus, mas para nós tem que ser um propósito profundo, de ministrar o coração do Pai, de atrair aos olhos do Pai. Mas isso demanda esforço, isso demanda trabalho, isso demanda convicção. Abre comigo em João capítulo 6. Versículo 37. Jesus agora está fazendo uma declaração muito profunda. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. São coisas distintas. Diz que o Pai dá ao Filho discípulos. E diz que esses discípulos se achegarão a Jesus. Mas Jesus faz uma declaração. E a declaração de Jesus, eu não vou abrir mão de nenhum. Deus nos concede situações e oportunidades. Essas oportunidades chegam a nós, porque são a vontade de Deus. Mas nós muitas vezes rejeitamos isso, ou abandonamos isso. Jesus está dizendo, olha, o que eu receber do meu Pai, que é a vontade dele. Por quê? Porque veio do Pai, é a vontade do Pai. Eu não vou abrir mão disso. Jesus está fazendo agora um pacto e um propósito que vai além da vontade de Deus. Por quê? Porque é uma decisão pessoal dele. Eu não vou abrir mão, eu não quero abrir mão, eu vou pagar o preço. Quando nós pegamos a história de Jesus, que foi rejeitado, que foi humilhado, que foi exposto, qual a lógica dele perseverar tanto? Porque ele fez aqui um voto, um propósito. Eu não vou deixar ninguém, eu não vou lançar nenhum fora. Dá para dar um glória a Deus? A perseverança de Jesus nos trouxe até aqui. E ele continua dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu
o ressuscitarei no último dia. Jesus agora começa a compartilhar a vontade do Pai. A vontade do Pai é que aquele que se achega a Jesus e o veja, e tenha uma experiência com Ele, entenda que será ressuscitado no último dia, que vai ter a vida eterna. É muito profundo. A questão é que quem via Jesus naquela época queria estar perto dele, mas não entendia a concepção de vida eterna, não entendia a concepção de que, olha, ele morreria e ressuscitaria, e como ele ressuscitou, ele também nos ressuscitaria. Por quê? Porque ele tomou a chave da vida e da morte, amém? A partir da ressurreição de Cristo, agora está na mão dele. E ele começa agora a compartilhar com aqueles 12, olha, eu preciso compartilhar com vocês a vontade do meu Pai, e são duas vontades. Uma delas é que eu lute por aqueles que me são entregues, e isso eu não vou abrir mão. E a segunda é que aqueles que me veem, aqueles que têm contato comigo, aqueles que eu amo, entendam que eu os ressuscitarei. Porque essa era a vontade. Jesus pegou a vontade do Pai, e ele fala assim, olha, eu tinha outra vontade. Mesmo sendo Deus, ele fala assim, olha, não era a minha vontade. Jesus entendeu que a vontade do Pai, que é amor, era muito mais profunda que a dele, que era filho. Porque a palavra diz que Deus é amor, amém? E agora Jesus começa a entender que o amor de Deus é tão profundo que exigiria dele fazer da vontade de Deus a sua vontade. E ele fala assim, eu não abro mão. Esse é o meu propósito de vida. E eu te pergunto daquilo que é a vontade de Deus, qual é o teu propósito de vida? Das vontades que você faz de Deus, que te movem a servir a Deus, qual é a razão forte disso? Por que você faz? Se você não souber essa resposta, pode ser que a tua carreira seja curta. Por quê? Porque ela não vai ter sustentação. Ela pode ser baseada nas emoções, ela pode ser baseada nas necessidades. Eu preciso, eu vim, recebo, não preciso mais, então não vou voltar mais. Faz sentido para você? Que talvez na tua jornada, como na minha jornada, algumas carreiras que nós começamos, nós já deixamos, sabe por quê? Porque já recebemos a resposta. Quando nós iniciamos a nossa carreira com o Senhor, nós fazemos votos, nós vamos lutar, mas chega uma hora que nós cansamos, sabe por quê? Porque não temos o propósito, não temos a forte razão que nos dá sustentação para permanecer, porque o ponto é permanecer, o ponto é perseverar. Vai lá para Colossenses capítulo 1. Paulo está falando de uma igreja que, olha, tem atributos invejáveis. Uma igreja que faz tudo com excelência. Colossenses capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Dá para dar um glória a Deus aí? Diz que Paulo se tornou acorrentado porque era vontade de Deus que assim fosse. E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, e do amor que tendes para com os santos. Agora Paulo está dizendo características da igreja de Colossos: tinham muito a fé e amavam demais os irmãos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruído por Epafras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo está dizendo, olha, a igreja de Colosso foi visitada por um ministro, e esse ministro pregou as boas novas, falou que havia um Jesus que tinha morrido na cruz, e que pela morte desse Jesus e ressurreição, houve redenção. E diz que essa igreja se apaixonou por Jesus. Ela foi tocada pela palavra, ela foi tocada por essa verdade. Qual a verdade? A verdade da graça. A graça, o favor imerecido. Diz que agora essa igreja se apaixonou, porque ela entendeu que poderia haver uma possibilidade, do quê? De serem redimidos, que o passado não interessava mais, que a partir de Jesus, começava um tempo novo, o tempo da redenção, e eles se apaixonaram, e começaram a dar frutos de fé, começaram a dar testemunho.
E esse testemunho de fé começou a tocar várias pessoas. Coisa mais linda, coisa gloriosa. Paulo está testificando: olha, vocês foram tocados, e aquilo que vocês receberam, que é a vontade de Deus, está se manifestando. Versículo 9: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Diz que Paulo, quando ouviu o testemunho daquela igreja, a partir daquele instante, começou a ter um tempo de intercessão profunda. Ué, por que interceder, se a igreja está dando frutos? E pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo identificou o seguinte: olha, a igreja de Colossos se apaixonou pela palavra da graça, se apaixonou por Jesus, mas eles ainda não entenderam muito bem a vontade de Deus. Eles replicavam comportamentos, replicavam atitudes, replicavam reações, eram generosos, mas até aquele instante não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Paulo identificou que se eles não entendessem a vontade de Deus, o pleno entendimento de Deus, sabe o que iria acontecer? Daqui a um tempinho eles iam desanimar, porque as perseguições começariam, as situações começariam. Paulo diz que entrou agora numa batalha espiritual para que eles fossem tocados. Versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos à luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Diz que a igreja de Colossos tinha sido transportada para o reino do Filho do amor de Deus, e que a partir de agora era necessário, fundamental, que eles entendessem a vontade, que eles entendessem o propósito, que eles entendessem a motivação, a sabedoria de Deus. Para quê? Para que permanecessem. Então o problema não é a conversão, o problema não é viver a glória, o problema é permanecer, perseverança. O que Deus está nos dizendo é: nós também fomos transportados para o reino do Filho do amor. Por quê? Porque nós cremos e confessamos Jesus, mas a questão tem que ser uma razão forte para nós. Para nós, tem que se tornar um propósito de vida, e um propósito a longuíssimo prazo. Eu tenho certeza que você tem sonhos que você cultiva desde a infância, sim ou não? Isso é um propósito, e você vai lutar por ele, e você vai se dedicar, e você vai se empenhar. Isso significa que, quando é um propósito nosso, o nosso empenho é muito maior. Pense numa coisa que você queira muito, que você queira demais. Eu tenho certeza que você não vai medir esforços, não vai, até que você conquiste. Sim, pode ser qualquer coisa, em qualquer âmbito. E Deus está nos dizendo: olha, eu me preocupo muito com vocês. Por quê? Porque vocês já estão no reino do meu Filho. Então olha que interessante, nesse novo reino, nesse novo lugar, o viver à vontade é natural. O viver à vontade é algo que já faz parte do cotidiano, mas se não se tornar propósito de vida, você vai cansar, e você vai se acostumar. Olha que interessante, como é que você explica um Adão, que recebeu uma parte do céu, chamado Éden, que era a representação divina do céu, que tinha tudo, como é que ele abandonou? Por quê? Porque ele não entendeu que cuidar do Éden, que cuidar daquilo era o propósito dele. Ele achou mais interessante ter o conhecimento do bem e do mal. Ele achou mais interessante conhecer o outro lado, conhecer as outras coisas. Ele achou mais interessante. Por quê? Porque ele não entendeu que a responsabilidade do Éden tinha que ser um propósito dele, não só a vontade de Deus. Deus é muito claro: você vai dominar, você vai cuidar, você vai dar nome, você vai fazer tudo. Perfeito. Ele obedeceu. Só que ele não fez aquilo propósito. Ele não entendeu que aquilo era dele. É de Deus. Aí quando ele foi tentado a fazer uma escolha, o que ele fez? Ele optou conhecer coisas novas. Isso aqui não é meu mesmo, é de Deus. Está entendendo? Que se você não entender que a porção que Deus te deu, e essa porção ela é muito grande, isso que eu quero deixar bem claro. Quando fala em porção, sabe o que parece? Porção de batata, parece um negócio pequeno.
Nós temos acesso a todas as coisas, a todos os recursos, mas que você não entender que isso é seu, e que tem que ser o teu propósito, guardar tudo isso, sabe o que vai acontecer? Você vai desanimar. Quem é que já desanimou alguma vez? Quem é que começou algo e não terminou? O que você já começou e não terminou? Por exemplo, curso de inglês? Que mais? Faculdade? Que mais? Carreira de DJ, graças a Deus. Que mais? Dieta? Que mais? Academia. Dieta é assim, né? Ah, eu quero emagrecer, porque eu tô gorda. Isso não é propósito. Você emagrecer, porque isso não é propósito. O propósito é porque você é mais saudável, porque você é mais ativo. Então, se nas pequenas coisas nós temos a habilidade muitas vezes, ou a perspicácia de abandonar, porque imagina para as coisas de Deus, que são muitas vezes demandantes de fé. Quem crê no avivamento? O que você espera do avivamento? Para você o avivamento vai ser o quê? O que, Martina? Avivamento é? Salvação. Avivamento é, Marquinhos? Unção. Avivamento é, PL? Fogo do céu. Artilharia é fogo. Avivamento é? Olhou no meu olho já sabe, coração. É o quê? Conexão, beleza. Para quê? Para que você quer fogo? Para que você quer unção? Para quê? Para quê? Hã? Ostentar? É, ostentar. Olha que doideira. Estamos há 7 anos lutando por algo que até o presente momento talvez não tenha se tornado o nosso propósito. Isso vale para toda a palavra de Deus. Isso vale para tudo que é de Deus, para toda a vontade de Deus. 1 Pedro 3. A questão é que nós oscilamos. Por quê? Porque as situações vêm. Se eu perguntasse, né, eu perguntei até na ceia que eu fiz no começo do ano, né, quem teve perdas no ano passado? Todo mundo, velho. Perdas, situações. E a questão é que muitas vezes fica a seguinte pergunta: mas eu não sou de Jesus? Eu não sou filho de Deus? Eu não sou... Por que acontece? Por que com a gente? Por quê? Diz que a sunamita, quando o filho morreu, ela foi falar: mas por que eu? Eu não pedi filho. Por que você me deu agora? Então existem coisas que nos inquietam, coisas que muitas vezes buscamos as respostas, coisas que nos frustram, e sabe o que elas faz? Então, quer saber de uma coisa? Então não é para mim mesmo. Vou tirar o pé. Quer ver um exemplo? Ministerialmente, você toma uma exortada: vou sair do ministério. Vou sair do... Então não é teu chamado. Você está saindo, não é teu chamado. Tomei uma da maredoada na diaconia, não sirvo mais nessa igreja. Então não é teu chamado servir. Se o princípio de servir não for forte o suficiente para você lutar por ele, é Jesus que vai perder. Porque tudo que nós estamos falando, sabe quem paga essa conta? É Jesus. 1 Pedro 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Está explícito de que Deus olha os justos, que Deus escuta as nossas súplicas, e que Deus rejeita quem faz o mal. A Bíblia diz isso, mas nós duvidamos muitas vezes. Por quê? Porque nós vemos o ímpio prosperar. Filho da mãe, eu estou aqui ralando, e esse cara está se dando bem. Sim ou não? O cara é o Satanás, está super bem, se mano, e eu aqui ralando, meu. O cara colou na prova do Enem, o cara vai lá e entra em medicina, colou, não estudou, caramba, e eu tô aqui 3º ano fazendo, ficou por 1 na engenharia, pô, brincadeira. Mas Deus está dizendo que os justos, Ele tem os olhos sobre eles, e que as súplicas do justo, Ele ouve. O problema é que Deus ouve súplica, não ouve murmuração, tá bom? Murmurar não é súplica, reclamar não é súplica, blasfemar não é súplica.
Esse é o problema. Nem tudo que nós falamos com Deus é súplica, tá bom? E ele continua dizendo assim, ó, verso 13: ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Quem é que vai maltratar quem faz com zelo as coisas? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Diz que, olha, não precisa ter medo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Diz assim, olha, se nós fizemos o bem, nós não deveríamos viver o mal, certo? Sim? Se eu faço coisas boas, eu não deveria sofrer, mas pode ser que eu sofra. Pode ser. A palavra diz que nós teríamos aflições, que nós passaremos por situações. E diz que o seguinte, que as pessoas nos questionariam, mas você tem certeza que fazer a vontade de Deus é o melhor? Quem é que já foi questionado por fazer a vontade de Deus? Por quê? Porque as pessoas olham os resultados imediatos e falam assim, tem certeza que fazer a vontade de Deus é o melhor? Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticar o mal. Dá para dar uma glória a Deus? Diz que independente das cobranças que nós temos, olha, é muito melhor praticar o bem, que é a vontade de Deus, mesmo que soframos, do que praticar o mal. Por quê? Porque a palavra diz lá no verso 13, que Deus tem os olhos sobre os justos. Se você decide fazer o mal, Deus não vai ter mais olhos para você. E a questão é essa, é o permanecer fazendo o bem quando as coisas aparentemente não vão bem. Quando nós nos convertemos, quando nós estamos num processo igual vocês, da adolescência para a juventude, que é uma fase muito cruel. É muito cruel. Por quê? Porque as pressões externas são terríveis. Os padrões do mundo aparentemente são melhores do que os padrões de Cristo. Aparentemente. Por quê? Porque você está vendo a curto prazo. É igual shortear GameStop. Shorteou, caramba, mas teve cara que quebrou porque é ganancioso. O que Deus está dizendo é que no propósito dele, é um propósito a longo prazo, é um propósito que começa agora e vai até a eternidade, e que se você olhar o resultado imediato, se não for o teu propósito, você vai abandonar. Por quê? Porque aparentemente quem está lá fora, fazendo as coisas que quer, está melhor do que a gente. Quem conhece alguém, pelo menos uma pessoa que não serve a Cristo, e aparentemente está muito bem, obrigado? Tem dinheiro, tá bem, tá com... Não é possível, velho. Você fala, caramba, tá dando tudo certo. Não se engane, hein? Não se engane. A questão da juventude é que é a questão do imediato. É agora, eu quero plantar e colher, mas não, tem um tempo de maturação. O pastor Kiss falou ontem, né, que tem coisas que ele recebeu depois de 14 anos. Pastor Zé, pastora Débora esperaram Samuel 14 anos. 14 anos. Ciclos. O que eu estou te dizendo é que vale muito mais a pena fazer a vontade de Deus fazendo bem. E as coisas vão acontecer, não tem problema. Mas Deus vai nos guardar, amém? O problema é nós sairmos da posição. As perdas fazem parte. O problema é nós sairmos da posição. Sabe o que o diabo quer? E nunca vai conseguir? Ele quer o meu lugar e o teu lugar. É isso que ele quer. E como ele não pode ter o nosso lugar, sabe o que ele quer fazer? Ele quer te tirar do teu lugar. Como é que ele quer te tirar do teu lugar? Fazendo ofertas que aparentemente são melhores, são mais rápidas, são mais efetivas, são mais baratas. Agora é nossa escolha.
Então, se servir a Deus, fazer a vontade dele não for o teu propósito, se não tiver uma razão muito forte, você vai talvez achar melhor que não vale a pena. Não precisa levantar a mão, tá bom? Não precisa levantar a mão. Eu conheço pessoas que se desviaram do evangelho, nasceram no lar cristão, chegou na adolescência, foram embora da igreja e voltaram depois da fase adulta. Você também deve conhecer. Fala, meu, bendita a hora que eu sei, misericórdia. Sim? Que meu... Ah não, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar, vou experimentar. E a consequência? Então a minha oração é a oração de Paulo. Que vocês conheçam profundamente a vontade de Deus para a tua vida, amém? E recebam do Senhor a sabedoria e a unção necessária para permanecerem como filhos. Vamos lembrar de Esaú? Esaú era o primogênito, ele sabia que era o primogênito. Ele é sucessor, ele sabia que era o sucessor. Mas ele teve uma necessidade natural, ele achou melhor resolver essa necessidade. Então ele não entendeu o propósito para a vida dele. Atos capítulo 21, vamos lá para Atos. Agora Paulo recebe uma profetisa que dá uma palavrinha de peso para ele. Palavrinha poderosa, você vai morrer, velho. Você vai morrer. Traz uma aguinha para mim, alguém aí? Pode ser água normal mesmo. Paulo, você vai rodar, filho. Pô, velho. Eu me admiro demais do chamado de Paulo, cara. Porque tudo pra ele era difícil, meu. Você vai morrer, você vai apanhar. Pô, velho. Ó, se prepara. Atos 21, capítulo 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou. Então agora Paulo recebe uma visita... Te abençoe, filha. Uma visita de uma profetisa agora que fala para ele assim, ó. Isso diz o Espírito. Quem falou? O Espírito Santo. Repete comigo, o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Diz que agora chega uma profetisa, pega um cinto, se amarra e fala assim, cara, o dono desse cinto vai ser entregue aos gentios se for para Jerusalém. Resumindo, vai rodar. E foi pelo Espírito Santo. A Bíblia não fala que, olha, será? O Espírito Santo falou isso, olha. Adivinha de quem que era o cinto? Alternativa A, Didi. Alternativa B, Dedé. Alternativa C, Mussum. Alternativa D, Paulo. De quem que era o cinto? Do Paulo, velho. Então Paulo está vindo assim, se eu for para Jerusalém, vão me entregar. Versículo 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Imagina todo mundo ouvindo a palavra, os outros 11, o povo, os discípulos, falam assim, Paulo, não vai para lá, cara, você vai morrer. Agora aqueles que andavam com Paulo queriam tocar, queriam sensibilizá-lo. Paulo, se você for para Jerusalém, você vai morrer. Versículo 13. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Deu uma exortada ainda, velho. O que vocês estão fazendo me sensibilizando? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Dá para aplaudir a Jesus? Dá para dar um glória a Deus aí? Paulo está dizendo, ei, pode parar com essa choramingação aí, esse mimimi aí. Ei, eu estou pronto. Eu estou pronto para aquilo que for necessário viver. Sabe por quê? Porque eu tenho um propósito. O meu propósito é fazer a vontade de Jesus. O propósito de Paulo não era morrer, amém? Paulo não queria morrer. Paulo não tinha o espírito suicida, mas ele dizia, olha, eu fui chamado pela vontade de Deus. Nós lemos lá. Paulo, chamado apóstolo, pela vontade de quem? De Deus. Deus chamou Paulo para ser apóstolo. E Paulo pegou agora o seu apostolado e transforma num propósito. Vou servir a Jesus. Vou servir a Jesus, não importa o preço.
Paulo estava pronto para todas as coisas. E ele diz assim: olha, não adianta mimimi, não adianta chororô, porque eu me preparei para isso. Eu me preparei para servir a Jesus. Esse é meu propósito de vida, mesmo que eu tenha riscos. Paulo não tinha espírito suicida. Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, fala assim: olha, eu fiz de fraco com os fracos, eu fiz de louco com os loucos, eu faço de tudo e todos, sabe para quê? Para salvar alguns. Paulo disse o seguinte, que o propósito da vida dele era fazer o que fosse necessário, sabe para quê? Para que alguns se salvassem. Talvez se você pensasse na pouca quantidade, você não faria, mas Paulo disse: olha, eu vou fazer tudo o que é necessário, não importa o preço, mesmo que poucos se salvem. O grande apóstolo Paulo, ele tinha a certeza e convicção que por mais que ele fizesse, porque tudo que ele fizesse, era para salvar alguns. Alguns. Eu vou sair da minha casa para salvar alguns. Eu vou falar de Jesus, o quê? Vou no evangelismo lá, vou no Rota para salvar uma pessoa. Eu não vou sair de casa. Bacuri, eu não vou no Rota porque vai salvar uma pessoa. Eu sou pai de multidões, eu vou salvar milhares. Pode parar, querido, o próprio Paulo falou: vou salvar alguns. Alguns. Mas se eu salvar alguns, o Bacuri salvar alguns, a Elô salvar alguns, o Eli salvar alguns, o Felipe salvar alguns, o Luiz salvar alguns, vão ser todos salvos. Dá para dar um glória a Deus? O que Paulo está dizendo: olha, eu não vou fazer obra sozinho, mas eu, com aqueles que eu vou gerando no propósito, esses vão salvar. E hoje nós já somos metade do mundo. Porque um dia Paulo falou assim: olha, cara, eu vou salvar só um. Talvez você tenha falado de Jesus só para uma pessoa e ela aceitou Jesus. Que bom que ela aceitou e que bom que você fez isso, amém? Não se preocupe com o resultado, isso não pertence a você. O que eu estou te dizendo é que o que tem que te sustentar é o propósito. O que sustentou Paulo a saber: cara, eu acho que eu vou tomar um pau. Velho, o cara saiu para tomar um pau, velho. Você vai ser cara para tomar um pau? Se for pelo tricolor eu vou. Porque é louco isso, né? O cara briga pelo time, o cara briga, mas não briga por Jesus, no bom sentido, não luta pelas coisas de Jesus, amém? Faz sentido? Que aquilo que nós temos convicção, nós lutamos até para provar que os outros estão errados, eu vou até onde for. Para desobedecer minha mãe, eu vou até onde for. Penúltimo versículo, João capítulo 11. Quem conhece Tomé? Tomézinho. Quem conhece Tomézinho? O Dídimo. Quem conhece Tomé? Não é a cachaça não, tá bom? É vinho, né? Santo Tomé, né? É vinho, né? Que é Santo Tomé que fala? Então, é para cozinhar, hein? Não pode tomar não, hein? Quem já ouviu falar de Tomé? Quando fala de Tomé, o que você lembra? O que você lembra de Tomé? Tomé era o quê? Incrédulo, né, mano? Tomé é incrédulo. Se fosse eu acreditaria. Eu vou te provar aqui na Bíblia que Tomé era o mais corajoso de todos, amém? O Tomé. Vamos lembrar que quando Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não estava, tá bom? Não estava lá. Então ele tinha o ônus... O bônus não estava lá, não ouvi. João capítulo 11 diz assim: diz que agora Jesus queria ir para Jerusalém. Pô, meu, Jesus queria ir para Jerusalém. Adivinha o que queriam fazer com Jesus em Jerusalém? Adivinha? Matar Jesus, né? Jesus capítulo 11, então essa passagem é a passagem de Lázaro, lembra? Chegaram para Jesus: Jesus, teu amigo Lázaro está mal. Não, vamos ficar mais 4 dias lá. Olha que doideira. Jesus disse que ele amava Lázaro. E disse que ele ouviu que Lázaro estava doente. Disse que ele se demorou 4 dias. Por que ele demorou 4 dias? Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Porque ele estava fazendo o propósito de servir a Deus. E não importa as perdas humanas. Não. O importante agora, nesse momento, é
fazer a vontade de Deus. E teu amigo? Vamos ver. Forte isso, né? Jesus assim, não, vou ficar 4 dias. Não, tem muita coisa a ser feita aqui. E diz assim no 14. Aí ele está explicando de Lázaro. Olha, Lázaro dormiu. Os caras, nossa, ele dormiu. Nossa, quem vai acordar ele? Aí Jesus... Então, 14. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Pô, velho, será que vocês não entendem, né? É eufemismo que fala na língua portuguesa? É eufemismo que é tornar a coisa mais suave, é isso? É isso, eufemismo? Quem sabe o que é eufemismo? Levanta o bracinho. Isso, é tornar as coisas mais light, né? Morreu, não, partiu dessa para melhor, está descansando, dormiu. Então, eufemismo é a capacidade de transformar, de amenizar. Jesus estava tentando, ele dormiu, queridos, ele morreu, tá bom? Versículo 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos. Então todo mundo assim, o quê? Vamos também nós, para morrermos com ele. Pô, velho, ninguém queria ir. Da mesma forma que ninguém queria deixar Paulo, ninguém queria que Jesus fosse, mas diz que Tomé estava disposto a servir a Jesus de tal maneira que por ele morreria, amém? Eu já preguei sobre isso. Deus não quer que você morra por um propósito, Ele quer que você viva por um, amém? Não é morrer por um propósito, é viver por um propósito. Não precisa morrer. Diz que Tomé falou assim, não, nós vamos, eu vou. Não importa os riscos. A questão é que toda escolha que você toma tem risco, todas elas. Qualquer vontade que você satisfaça, as tuas ou a de Deus, tem risco, todas elas. Pode ver. Todas elas têm risco. Todas elas. Não tem nenhuma escolha que você faça que não tenha risco, nenhuma delas. Não tem. Fala uma escolha que não teria risco nenhum. Qualquer uma delas. O que eu estou te dizendo é que se você não pegar a vontade de Deus e transformá-la num propósito, numa vontade forte, numa justificativa forte para você, você vai desanimar. Por quê? Porque lá fora as notícias ruins não cessam. Para que se eu vou estudar que vai estar tudo fechado, eu não vou ter emprego, está tudo fechando as empresas? Para que eu vou fazer então? 1 Crônicas 11, último versículo, amém? Estou de parabéns porque eu estou fazendo pregações curtas para a Kézia depois colocar no YouTube, hein, Kézinha? Glória a Deus. 1 Crônicas 11. Agora Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, teve uma vontade. Uma vontade, amém? 11, versículo 16. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Diz que Davi estava num lugar seguro, num lugar protegido, estava numa fortaleza, mas os inimigos estavam em Belém. De onde é que Davi era? Qual que era a cidade de Davi? Belém. Davi nasceu em Belém, então ele estava protegido, onde ele estava ali, mas ele viu os filisteus em Belém, tudo bem? Na terra natal dele, no lugar de nascença dele. 17. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço, que está onde? Junto à porta de Belém. Agora o grande rei Davi teve uma vontade. A vontade de Davi era tomar uma água, que vinha de um poço que estava em Belém. E quem estava em Belém? Os filisteus. Então temos um problema. Temos um risco, mas também temos a vontade de um rei. De um lado a vontade de um rei, do outro os riscos, tá bom? 18. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus. 3. E tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Diz que 3 daqueles que eram seus, dos valentes, ouvindo aquele desejo, ouvindo aquela vontade de Davi, sabe o que eles foram fazer? Eles foram os 3, eles romperam o acampamento dos filisteus, e foram até aquele poço, e pegaram água.
Que doideira é essa? Que doideira é essa? O que Davi queria beber? Qual que era a vontade de Davi? Beber o quê? Água. Não tem outra água? Não é capricho? Nossa, que... Se você for olhar com os olhos naturais, fala assim, nossa, pra que correr risco para pegar água? Mas se você olhar com olhos espirituais, você vai entender que quando o rei, ele lança um propósito, ele tem uma vontade, esse propósito se torna a garantia de que você vai ser bem sucedido, amém? A probabilidade de 3 ultrapassarem um acampamento dos filisteus para pegarem água é 0. Mas diz que aqueles 3, eles romperam o acampamento, foram até o poço, pegaram água e voltaram. Quem é que guardou esses 3 nessa empreitada? Quem é que guardou 3? Quem? Fala assim, Jesus. Quando você torna a vontade de um rei em propósito, Jesus te guarda, amém? Ele provém todas as coisas. Eles conseguiram e voltaram. Ponto e vírgula. Ele agora chegou lá para Davi com a água. Ele não a quis beber, mas derramou como sacrifício a Deus. Velho, o cara não bebeu a água, velho. O cara pegou a água e jogou para Deus. E disse, longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas coisas que fizeram os 3 valentes. Diz que Davi não bebeu essa água e ofereceu como sacrifício a Deus. Sabe por quê? Porque o propósito de Davi era sacrificar o que ele tinha de melhor a Deus. Dá para dar um glória a Deus? Olha a profundidade dessa palavra. Aquilo que era mais precioso para Davi agora, sabe para que serviu? Para honrar a Deus. Por quê? Porque o propósito de vida de Davi era ofertar, era se sacrificar para servir a Deus, amém? Mas diz que agora isso ficou como memorial, aquilo que aqueles 3 valentes fizeram. O que eu quero gerar no teu coração nessa tarde é que, além deles fazerem algo glorioso e poderoso, eles permitiram a Davi fazer um sacrifício, amém? Eles foram aqueles que geraram a oportunidade para Davi. Sabe por quê? Porque eles transformaram a vontade de um rei no seu propósito, por mais maluco que pareça. Quando nós falamos dos nossos princípios, daquilo que nós cremos, parece maluquice, não parece? Quando se fala de santidade lá fora, parece maluquice. Quando se fala de fé lá fora, parece maluquice. Quando se fala de avivamento lá fora, parece maluquice. Quando se fala de prosperidade lá fora, parece maluquice. Quando se fala de discipulado lá fora, parece maluquice. Mas nós estamos obedecendo à vontade de um rei e transformando essa vontade num propósito. E sabe o que a Bíblia garante? Que nós teremos tudo o que é necessário para cumprir esse propósito, amém? A probabilidade de 3 vencerem uma guarnição de filisteus era 0, mas diz que pela obediência deles em transformar a vontade e propósito, eles foram muito bem sucedidos e eles puderam honrar ao rei. E o que o rei fez é problema do rei, amém? Não se preocupe com aquilo que o rei vai fazer. O que eu estou te dizendo é: transforme a vontade de Deus num propósito de vida. Encontre uma razão forte para servir a Deus com tudo que você tem de melhor. E essa escolha ninguém pode fazer. Essa escolha era feita por pessoas que entenderam que tem uma parcela de responsabilidade no reino. E esse propósito no coração de Davi começou quando ele tinha 13 anos, quando ele foi escolhido e ungido para ser rei. Diz que na sequência que ele foi ungido para ser rei, sabe o que ele foi fazer? Ele voltou para cuidar das ovelhas, amém? Na sequência. Por quê? Porque havia uma preparação, havia um processo. Diz que agora, olha que interessante, diz que Paulo tem um encontro com o Senhor em Damasco, e diz que agora fica cego, e diz que agora ele fica 3 dias de jejum, e diz que Deus foi falar com Ananias. Quem lembra dessa passagem? Ananias, vai lá, e você vai impor as mãos sobre Saulo. Ele, quem? Saulo. Eita, esse cara aí é perigoso. Hã? Você vai, ele é um vaso precioso para mim. Diz que ele foi. Atos 22. Paulo está contando essa história. E diz que ele foi. E diz que Ananias obedeceu a Deus, amém? Obedeceu.
E diz que ele impôs as mãos, e diz que ele liberou uma palavra, não só de que Paulo voltaria a enxergar, mas que a partir daquele momento Paulo serviria a Jesus, e que Paulo seria testemunha da grandeza e da glória de Jesus. Pergunta o que Paulo fez. Paulo transformou tudo isso num propósito de vida, amém? E nós estamos aqui porque Paulo decidiu pregar para os gentios. Dá para dar glória a Deus? Dá para dar glória a Deus? Dá para aplaudir a Paulo, que tornou o propósito de vida em pregar a palavra para aqueles que não são judeus? E Ananias obedeceu, parabéns. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar por você, amém? Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra profética no teu coração, para você entender que a partir de hoje, olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu quero que você torne ela um propósito de Deus, amém? E que isso é muito mais profundo, e quando você torna o propósito de Deus o teu propósito, você não tem limites de sucesso, você tem todas as garantias que não vai ter falta de nada, você será muito bem sucedido, não importa o cenário. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar e te bendizer, Senhor, porque uma geração se levanta, uma geração tem sido preparada, uma geração tem sido ungida pelo teu Espírito Santo e liberada, meu Pai, nesse tempo, para fazer a tua vontade. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que esse sopro do teu Espírito Santo hoje, Pai, ele se apodera da quarta geração, ele se apodera em nome de Jesus de uma geração de adolescentes e jovens, Pai, que decidiram se apartar do mundo, uma geração que tem odiado a iniquidade, uma geração que tem odiado a injustiça, uma geração que tem te amado, meu Pai, e que tem entendido que tem uma parcela importante. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que hoje é invalidado no mundo espiritual toda a sentença lançada sobre essa geração, toda a sentença de medo, toda a sentença de incredulidade, toda a sentença, meu Pai, de perda. Senhor, nós somos escolhidos e fomos levantados sobre o respaldo do teu Espírito Santo para fazermos coisas maiores. Senhor, nós somos a geração que sonha, nós somos a geração que avança, nós somos a geração que conquista, porque a unção do governo está sobre nós. Senhor, nesta tarde visita, Senhor, essa geração, e que eles possam se lembrar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor conta com eles. Pai, por mais que eu fale, é teu Espírito Santo que testifica, meu Pai, que aquilo que eles têm decidido te obedecer, meu Pai, isso agrada o teu coração, mas que é chegado um tempo de fazer a tua vontade, e fazer da tua vontade um propósito de vida. Espírito Santo, dá a direção, revela a cada um deles nessa tarde o teu desejo, aquilo que o Senhor espera. Aqui estão os valentes do Senhor, aqueles que passam, ultrapassam e vencem, aqueles que saltam muralhas, aqueles que fazem coisas extraordinárias, aqueles que não perdem a visão naquele que é o detentor de toda honra e glória. Senhor, reveste-os e os capacita com poder. Nesta tarde eu coloco sobre eles uma nova armadura, Senhor, uma armadura que reflete quem eles são, uma armadura, meu Pai, em nome de Jesus, que os coloca num patamar de revestimento de autoridade. Senhor, as mentes deles agora são levadas cativas ao Senhor, para que Satanás e seus demônios não roubem essa semente. Senhor, eles têm a mente de Cristo, eles têm a sabedoria e a inteligência de discernir, Senhor, que fazer o bem é muito melhor do que fazer o mal, porque fazendo o bem se tornam justos, e os teus olhos os encontram, Senhor, e o Senhor ouve a súplica deles, e o Senhor brada com poder. Senhor, aqui estão aqueles que decidiram avançar, Senhor, sabendo que em tudo o teu nome será glorificado. Aqui estão os teus que encontraram um propósito de fazer aquilo que é necessário para que o avivamento chegue e para que as vidas sejam salvas. Senhor, somos como Paulo, fazemos de tudo o que é necessário para que, Pai, poucos sejam tocados, mas não importa o resultado, porque o resultado pertence ao teu Espírito Santo. Senhor, levanta uma geração, e é essa geração de profetas, de avivalistas, de ministros de cura, ministros de libertação, de intercessores, Pai, de diáconos, de servos, Pai, de ministros de louvor e adoração. Senhor, tira-os, Pai, a partir de agora do comodismo, do conformismo. Senhor, que eles creiam que tem autoridade e tem o revestimento do teu Espírito Santo para fazer proezas, meu Pai, e que em nome de Jesus, papai, sobre eles haja o temor, Senhor, de se apartarem do mal e da aparência do mal. Senhor, nós declaramos que nessa geração o amor do mundo não, Pai, não os governa, mas o amor a Cristo, o amor à cruz, meu Pai, é isso que nos dirige. Esse é o nosso propósito, sermos a imagem e semelhança de Cristo, sermos aprazíveis ao Senhor, exalamos um perfume doce que ministra o teu coração, e em tudo, meu Pai, trazemos a existência sobrenatural. Nós somos a geração, Senhor, escolhida para trazer o avivamento, alicerçados na tua palavra, Senhor, conduzidos debaixo de uma visão, Senhor, estando debaixo da capa dos nossos apóstolos. Nós somos invencíveis, meu Pai, e não abrimos mão, Senhor, porque onde colocamos a planta dos pés, nós tomamos como herança.
Senhor, nós rejeitamos agora toda mentira, toda sentença que tem nos causado medo. Senhor, nós somos aqueles que foram escolhidos, meu Pai, e comprados a preço de sangue, aqueles que são chamados a se assentar na mesa, Senhor, e ministrar o teu coração, aqueles que recebem estratégias do alto. Pai, libero sobre eles em nome de Jesus a criatividade necessária para que avancem e prosperem. Eu declaro que em nome de Jesus, tomados de ousadia, Senhor, eles se colocam de pé como atalaias que levantam a voz para bradar, Senhor, aquilo que nós fizemos na campanha, Senhor, que o nosso Deus já chegou e que Ele se manifestará com poder. Eu libero sobre eles tudo que foi acumulado nessa campanha. 21 dias, meu Pai, em nome de Jesus, foram, meu Pai, em nome de Jesus, a base, foram o alicerce desse tempo para esse ano, e eu quero liberar sobre eles toda a unção necessária para que eles avancem, porque esse ano será o melhor ano das nossas vidas, e em tudo lhes irá bem. Te agradecemos pelos santos anjos que já foram liberados, e foram alocados nas suas casas, foram alocados aos seus ministérios, e que em tudo, meu Pai, eles experimentem da doçura da Tua bondade, e prosperem poderosamente. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, amém.